em física. E hoje o nosso assunto vai ser sobre o Sol e as outras estrelas na Via Láctea. Tá? Então, nós vemos aqui que o nosso Sol, que aparentemente é muito grande em relação à proporção do tamanho dele para a Terra, nós conseguimos ver aqui está o Sol, aqui está um planeta Mercúrio e aqui é a órbita de Mercúrio. Mas aqui a gente consegue ver que esse Sirius aqui é uma outra estrela. Todas essas aqui são estrelas, são outras estrelas na nossa galáxia, ok? Então, essa estrela aqui ela é muito brilhante, muito brilhante. E ela chega a ser o quê? 10 vezes o tamanho do Sol. E essa aqui, Arcturus, ela o quê? Chega a ser 17 vezes maior. Então, a gente começa a observar que o Sol não é uma estrela tão grande assim, né? Mas que nós temos no nosso sistema outras estrelas e ainda muito maiores do que o Sol. Tudo bem? E aqui a gente vai começar a observar o quê? Juntamente aqui com o conteúdo de vocês, do caderno de atividade, nós vamos estar falando o quê? Dessa evolução, né? Essa estrelar. Nessa evolução estelar, como eu havia comentado, nós vamos observar que até mesmo nas estrelas, elas vão ter um momento de nascer e de morrer. E o nosso Sol, ele tem o quê? Aproximadamente o quê? De pré-existência dele de aproximadamente 10 bilhões de anos. Então, a gente consegue observar o quê? Que o Sol, ele já está nessa meia-vida. E que a gente tem que começar o quê? Ter algumas preocupações em relação a isso. Mas por que preocupações? Porque nessa questão dessa evolução do Sol, um dia ele pode vir a se apagar. E nós temos o quê? Que estar preparados e prevenidos em relação a isso. Tudo bem? E nessa questão do movimento do Sol, das estrelas, do aquecimento, justamente com essa grande fusão dos gases, do hidrogênio, juntamente com hélio, é que forma essa o quê? Essa camada incandescente, essa fusão nuclear, né? Por esse aquecimento dele todo, então a gente vai começar a ter algumas observações em relação a isso. E nós vamos ver aqui o próximo slide sobre essa evolução. E justamente o quê? Nesse nascimento aqui de uma nova estrela, né? Então, nós vamos estar aqui a meia-vida, mais ou menos, aqui do Sol. Então, ela o quê? É uma grande concentração dos gases de hidrogênio, de poeira e de hélio, que, num dado momento, eles se fundem, né? E nisso vai formando uma nova estrela. E com o passar do tempo, ela pode vir o quê? A se esfriar. E nesse meio tempo virá o quê? Uma gigante vermelha. Então é nisso que a gente também tem que estar bem atento em relação a isso, que quando chegar nessa questão aqui dessa gigante vermelha, o Sol também ele vai tender o quê? O Sol, a estrela em si, ela o quê? Ela se funde e ela, ao mesmo tempo, ela aumenta de tamanho. E nisso que ela pode vir aumentar de tamanho em até aproximadamente o que a gente comenta aqui na atividade de 700 graus. E conforme ela aumenta, ela incha a massa dela, o volume dela, esse inchaço ela pode o quê? Ficar o quê? 10, 20, 30 vezes maior do que o tamanho original dela. Isso pode acarretar o quê? Dele o quê? Absorver ou destruir, né, os planetas que estão mais próximos do Sol. E quem são esses planetas? É o que na sequência é quem? É o Mercúrio, é o Vênus e podendo chegar também no planeta Terra. Essa é a nossa grande preocupação. Para alguns bilhões de anos, mas é uma preocupação que existe. Tudo bem? Então, formando essa nebulosa também, essa nebulosa aqui, e com o esfriamento e a diminuição, a compactação da estrela, ela vai virar essa anã branca e depois ela pode o quê? Perder o brilho
e ela vir a morrer ou ficar transparente nesse sentido, né? Ou até mesmo conforme essa explosão, ela poder ser material, poeira, de acordo com essa explosão, para o surgimento de novas estrelas e possivelmente dos planetas, que pode, uma das teorias é o surgimento do planeta, poderia ser por essas explosões, essas fusões da poeira e desses gases. Tudo bem? Então, aqui nós podemos ver o quê? Que o Sol, ele tem um raio muito grande. Se nós, na Terra, nós já temos uma temperatura de 40 graus, chegando, uma sensação de 50, já é uma coisa incomodativa, imagine quando chegar nesses 700 a temperatura, muito próxima da Terra. Então, a nossa Terra, a nossa superfície de água, ela vai o quê? Ela vai evaporar, né? Com tanto calor, com tanto calor. Então, praticamente, a gente parece que está voltando ao quê? Ao início da vida, ao início do universo, quando nós éramos o quê? Na Terra primitiva, quando a Terra era muito quente, né? Uma superfície extremamente com vulcões, com ganhos raios, tempestades e assim por diante. Parece que a gente está caminhando para aí. Então, se a gente já sabe a sequência disso, então nós temos que estar preparados e prevenidos para fazer alguma coisa. Então, aqui nós conseguimos observar o quê? Que na evolução estelar, que nada dura para sempre. E que nós temos que ficar muito atento a isso, que até mesmo as estrelas, elas morrem. Então, com isso, nós precisamos tomar muito cuidado. E o quê? Fazer com que o nosso conhecimento seja a nosso favor. E nessa situação que nós, nesse ponto de vista, está se caminhando o quê? Para uma possível destruição. E com o nosso conhecimento que a gente possa o quê? Ver situações que possibilitem a nossa existência dure, né? Ou aqui, ou em algum outro lugar. Por isso que, como eu sempre comento com vocês, que o quê? Cada pequena partícula sua que você fizer o bem para estar cuidando do planeta Terra, pode ter certeza que lá na frente vai ter uma grande importância, uma grande, não vou falar assim necessidade, mas vou deixar isso mesmo, uma grande importância, que de pequenas ações a gente chega a grandes lugares. Então, que facilitem vocês no estudo de vocês. Posterior a isso, eu vou estar deixando também 2 vídeos para estar explicando com mais detalhes e com bastante visualização, tá bom? O vídeo é o Sol e a comparação com outras estrelas no universo. E o segundo vídeo vai estar falando da importância da astrologia, o nascimento e a vida e a morte das estrelas, que vai estar exemplificando assim, bem mesmo, a nossa aula de hoje. E deixo para vocês algumas atividades que vocês venham a fazer, e qualquer dúvida pode estar falando comigo. Tudo bem?